Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. Então, bora lá! Vamos assistir mais um vídeo então com um mega professor aqui do Liceu Jardim? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da prova de língua portuguesa da segunda fase da Unicamp, né? A gente queria destacar alguns pontos que vão ser importantes na resolução dessa prova. Acho que o primeiro deles diz respeito à prova de redação, né, da segunda fase. Essa prova de redação, diferentemente da Fuvest, é uma prova que cobra 2 gêneros textuais e você, diferentemente do que vinha acontecendo até o ano passado, escolherá um para poder desenvolver. Então, tome cuidado com a estrutura desse gênero que você vai escolher para você se sentir à vontade na hora de desenvolver essa proposta. Outro ponto importante também diz respeito à leitura atenta de cada um dos enunciados das questões de língua portuguesa. Limite-se ao que é pedido, então aos comandos da prova, né? Cite, relacione, articule. Acho que se você fizer exatamente aquilo que foi pedido, sem se prolongar demais para outras questões, a sua resposta vai ficar bastante adequada dentro do que eles estão propondo, né? E a prova de literatura, Marcão, como que você está enxergando agora na segunda fase? Olha, sobre literatura, a gente tem que ter em mente que a Unicamp geralmente nos surpreende com provas muito bonitas, muito bem elaboradas, muito densas e que exigem a leitura das obras da lista obrigatória. Então, assim, acho que é interessante pontuar aqui nesse vídeo a respeito de 2 obras da lista que não apareceram na primeira fase. Então, a gente aposta que elas podem aparecer em questões da segunda fase. E eu queria destacar primeiro uma das obras elencadas pela banca da Unicamp, que são os sonetos do Camões. Na verdade, é uma seleção de sonetos, né, que a Convest fez, e dentro daquele universo de poemas podem ser feitas questões sobre o estilo, sobre o tema, sobre o contexto literário. Então, quando você vai ler os sonetos do Camões, é importante que você tenha em mente algumas coisas. A principal delas é que o Camões é um autor do Renascimento português, é um autor do século XVI, é um autor que resgata elementos da poesia clássica, né, da poesia grega e romana, e entre os temas dos sonetos camonianos, sem dúvida um dos mais frequentes, né, um dos mais famosos, é o tema do neoplatonismo amoroso, que aparece em diversos dos sonetos que a Unicamp selecionou. E o neoplatonismo é aquela teoria, né, bastante usada pelo Camões e pelos seus contemporâneos, segundo a qual o amor verdadeiro, né, o amor puro, é um amor que vive no mundo das essências, é um amor que vive como ideia e que, portanto, não se realiza, né, no plano carnal, no plano físico. E essa ideia do amor como ideia, dessa perfeição do amor que não se realiza, ela está presente em alguns sonetos famosíssimos, como aquele que começa com transforma sua amador na coisa amada e o famoso soneto sobre o Jacó, que serviu 7 anos Labão esperando a mão da Raquel, mas o pai ofereceu outra das suas filhas e ele passou mais 7 anos esperando pela mulher amada, e o soneto termina com aquela chave de ouro, né, que é aquele verso final que arrebata o poema, dizendo que ele serviria mais tempo porque o seu amor era mais longo do que sua própria vida. Esse tema da espera do amante é muito comum no Camões, assim como o tema da distância entre o amante e a coisa amada, que aparece, por exemplo, nos sonetos dedicados a Dinamene, especialmente aquele que começa com Alma minha gentil que te partiste, que é outro soneto que você tem que ler e compreender muito bem. E além disso, além do tema da distância da mulher amada, o tema do platonismo, do amor como ideia, nós temos que lembrar também que nesses sonetos do Camões, que a Convest, né, que a Unicamp selecionou, nós temos alguns sonetos em que aflora uma tendência do Camões para o maneirismo, isto é, para uma transição entre a literatura do classicismo, racional, clara, né, organizada, e o barroco do século XVII. Então, há sonetos do Camões em que ele já desliza para uma concepção de mundo barroca. E você percebe isso especialmente no uso de antíteses, de oxímoros, de paradoxos, de contradições que estão
em alguns sonetos dessa última fase ramoniana. Acho que esses são alguns pontos importantes para você fazer a releitura dessa lista de sonetos. Acho que outro livro que nós trabalhamos aqui no Liceu foi uma aula que nós dedicamos para o livro A Falência, da Júlia Lopes, né? Eu gosto muito desse livro porque, primeiramente, ele é escrito por uma mulher, né? É um livro do final do século XIX, diferentemente do Camões, já aponta para outras questões muito particulares do Brasil. A gente tem alguns pontos de contato muito interessantes entre literatura e história, que eu acho que é um campo que pode ser explorado na prova, como, por exemplo, o começo da República Brasileira, né, República da Espada, com Deodoro da Fonseca. A gente tem algumas questões importantes ali, como a cena urbana do Rio de Janeiro. Então, logo no primeiro capítulo, a gente tem uma panorâmica para mostrar como era feito, como estava organizado o mercado, né, sobretudo algumas empresas, alguns comércios de café. E a gente tem uma narrativa que mostra ali o começo, meio e fim, primeiro, de um empresário de muito sucesso que surfa na onda do encilhamento ali no final do século XIX e mostra como essa família se articula com relação a esse sucesso, né? E a gente percebe que ao longo da obra vai sendo mostrado o cotidiano dessa família e como que esse cotidiano é abalado pela falência, que é o elemento central do título, né? Como que esse cotidiano da família é abalado pela falência desse comércio do café e como que as mulheres da narrativa, que num primeiro momento são muito marginalizadas, acabam ganhando protagonismo, acabam ganhando o centro da cena porque elas são obrigadas a tomarem a frente da dinâmica familiar e sustentar e tomar a frente dos negócios da família. Eu acho que é importante prestarmos atenção nessa narrativa, nesse romance, porque ele não caiu na primeira fase e me parece que tem grandes chances de aparecer agora na segunda fase. Acho que é isso, né? A gente quer desejar uma ótima prova para vocês. Essa universidade, vocês sabem, eu tenho um apreço gigantesco por ela. Boa prova a todos. Espero que vocês consigam fazer uma ótima avaliação. Então, reforçando aqui o que o Ale disse, então, desejo que vocês tenham uma excelente prova de língua portuguesa na segunda fase da Unicamp. Muito boa sorte e até mais.